A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Espero que todos estejam bem. Deus entregou uma palavra hoje no livro de Marcos, lá no capítulo... Deixa eu verificar aqui, irmãos, mas se não me engano é o 4 mesmo. É o livro de Marcos, capítulo 4, e eu vou ler para os irmãos o versículo 38, que a palavra de Deus ela fala o seguinte. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: Aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. E indagou os seus discípulos: Por que sois covardes? Ainda não tendes fé? E os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, essa passagem aqui, ela é bastante conhecida porque é a passagem que fala quando Jesus está no barco diante de uma tempestade que os discípulos estão enfrentando. E ele, no meio daquela tempestade, ele está deitado ali no barco, tranquilo. E os discípulos se descabelando, né? Morrendo de medo daquele evento que estava acontecendo. Então, nós temos que observar que, quando a gente olha essa passagem bíblica, ela deixa muito claro isso, a gente precisa entender que aqui o que estava mais importando era o que estava dentro de Jesus. Então, como que estava o temperamento de Jesus naquele momento de aflição e como que estava o temperamento dos discípulos que estavam com ele passando o mesmo problema? Porque a tempestade estava para todo mundo ali de uma forma igual. Estava todo mundo no mesmo ambiente, no mesmo barco, vivendo as mesmas coisas. Porém, Jesus estava sereno dentro dele, tranquilo. Jesus ele estava calmo. Os discípulos não. Os discípulos estavam vivendo uma verdadeira tempestade interna, não só externa. Então, para que haja mudança na parte externa da nossa vida, precisa haver uma tranquilidade interna dentro de nós. Então, todas as vezes que Deus permite uma tribulação na minha vida e na sua vida, Ele está nos moldando, porque nós precisamos ter o quê? Equilíbrio diante daquilo que nós estamos vivendo. Então, toda mudança externa na minha vida e na sua vida, em todas as áreas da sua vida, pode ser sentimental, financeira, familiar, a sua saúde, precisa haver um autocontrole interno. Então, é uma mudança dentro da metanoia, quando acontece a libertação, que todo mundo tem que passar por ela, os verdadeiros cristãos passam por ela, para que a gente possa ter um encontro verdadeiro com Jesus. O que acontece? A gente passa pela metanoia, que é uma mudança de pensamento, é uma mudança de vida. A gente muda o nosso estilo de vida, porque Jesus é um estilo de vida. Ele não é uma religião. Então, a gente precisa sempre entender que todas as vezes que Ele permite uma tribulação na minha vida e na sua vida, Ele está permitindo isso para que a gente venha ter equilíbrio interno. Quando você tem equilíbrio interno, você controla, você tem um certo controle, vamos dizer assim, da situação externa. Você não deixa aquilo te atingir. Quando você não tem esse controle interno, o que acontece com você? Você desequilibra diante do desequilíbrio que já está acontecendo fora de você. Então a situação começa a ficar muito mais complicada. Uma pessoa que está desequilibrada, ela não consegue pensar. Uma pessoa que está desequilibrada, ela não consegue ter boas atitudes. Uma pessoa que está desequilibrada, ela não consegue ter raciocínio do que está acontecendo. Então Deus quer que a gente tenha equilíbrio diante das situações que a gente está passando, que a gente está vivendo, para que a gente possa, diante de toda tribulação, a gente ter vitória sobre ela. Então orar é uma coisa muito importante na vida do cristão, porque quando a gente está orando, a oração ela nos dá equilíbrio. E quando você ora, você está conversando com Deus. Então quando você conversa com Deus, que você sabe que Ele é uma pessoa, te traz tranquilidade. Você entende que você não está passando aquela tribulação sozinho e nem sozinha. Você tem um Deus que é vivo, que é uma pessoa, e através da oração você está clamando a Ele, está pedindo socorro a Ele. Então os discípulos chegam até a indagar a Jesus naquele momento. Será que o senhor não está percebendo o que está acontecendo? Só vai deixar que nós pereçamos? E na verdade Jesus estava tranquilo por dentro, porque ele sabia que aquilo ali ia passar.
aquela tempestade ali era passageira. E ele, sendo Deus em forma humana, que ele é 100% espírito e 100% também humano, porque ele veio nessa terra, ele sabe, ele deu o comando de voz e parou o vento, parou a tempestade. Então a gente precisa entender que essas situações que acontecem conosco é Deus nos ensinando a sermos melhor dentro de nós mesmos. Porque se você for uma pessoa desequilibrada, você não vai raciocinar, você vai julgar, você vai cometer altas atrocidades por causa da falta de equilíbrio que você não tem dentro de você. E a preocupação de Jesus na minha vida e na sua vida não é com o nosso externo. A preocupação maior dele é com a nossa parte interna. Porque Deus, ele é movido a sentimentos. Então, todas as vezes que você tem um padrão de sentimento que foge aos sentimentos dele, que te traz dor, que faça com que você saia do propósito que ele tem para você, ele já fica preocupado, porque vai haver um desvio de conduta, vai haver um desvio de pensamento, vai haver um desequilíbrio espiritual, emocional e psicológico diante daquilo que não está condizendo com o que ele tem para você viver. Então ele precisa trabalhar dentro do seu interno, que a preocupação dele maior é essa, é a maneira como você está sentindo. Então se você estiver muito triste, ele tem que chegar e tem que trabalhar você. Você tem que ter um autocontrole. Ah, mas a situação está me entristecendo, eu não tenho controle sobre ela. De uma certa forma tem, irmãos, porque se você começar a olhar outras coisas que já estão acontecendo no seu cenário, aquilo que te deixa triste começa a ficar menor. Quando você começa a enxergar as coisas que estão te trazendo alegria e as realizações que você já está tendo comprovação de Deus, confirmação de que já está acontecendo. Então aquilo que te entristece começa a ficar menor diante da alegria que você começa a exercer. Quando você age de uma forma contrária, você deixa o ponto negativo, né, o polo negativo da sua vida, aquilo que te entristece, te dominar, e você não consegue enxergar as coisas positivas que tem no seu cenário. Deus está trabalhando em todas as áreas da sua vida. Não vai ficar uma área da sua vida descompensada. Mas ele tem a ordem certa para trabalhar, e nós precisamos entender isso também, e confiar nele, sabendo que no final a gente vai ter vitória e que as coisas vão voltar para o lugar. Então toda preocupação que Deus tem na sua vida não é com as coisas externas. Você está descabelado com as coisas externas. Você está preocupado com aquilo que é externo. Deus está preocupado com o seu interno. Porque dentro do seu interno tem que ter equilíbrio. Você tem que ter paz dentro de você. Por isso que a vida do cristão se torna diferente de uma pessoa que não tem vida com Deus, irmãos. Uma pessoa que não tem vida com Deus, ela passa por um processo de tribulação muito grande. E ela se envolve, ela fica no emaranhado da tribulação, assim, de uma forma tão absurda, que nós que temos uma vida com Deus, nós não ficamos desse jeito, porque Deus nos dá equilíbrio. Então você passa por uma provação com paz. Você enfrenta, por exemplo, um divórcio com paz. Você vai passar por um processo de escassez financeira, você passa com paz, porque você sabe que Deus vai prover. Então ele vem dentro da gente, trabalhando a nossa fé, para que a gente venha dentro de nós, termos essa paz, que é ele que habita em nós, o Espírito Santo dele está conosco, para que a gente venha enfrentar as tribulações, as dificuldades, tendo paz interna. Quando você tem paz interna, você consegue raciocinar, você consegue fazer um cálculo de 2 mais 2 que é igual a 4. Quando você está em desequilíbrio interno, você não consegue fazer um cálculo. Se perguntar para você quanto que é 1 mais 1, você não vai saber que é 2. Você não consegue fazer raciocínio rápido. Você não consegue enxergar a maldade que a pessoa está fazendo para você. Você não consegue enxergar todo o agir do inimigo ao seu redor. Você não consegue ter percepção dos perigos que estão ao seu redor. E o inimigo está agindo, ele está usando pessoas, ele está usando circunstâncias, ele está usando várias áreas da sua vida, ou uma área da sua vida, para desequilibrar você. E você não consegue perceber a maldade que está acontecendo ao seu redor. Você não consegue raciocinar. E Deus não consegue tirar você de um cativeiro quando você está nesse estágio. Quando você está, sabe, desequilibrado internamente. Ele precisa trabalhar o seu interno, trazer equilíbrio, trazer paz, para ele poder te dar os comandos. Olha, agora você tem que fazer tal coisa. Se você for nesse tal lugar, você não pode falar. Uma pessoa que está desequilibrada internamente, ela fica o tempo todo falando do problema dela. Você está numa fila de pão, você fica o tempo todo falando do seu problema para pessoas que nem conhecem você, que não sabe da sua história. Porque você está no equilíbrio, em um desequilíbrio interno muito grande e você não consegue controlar as suas emoções, que a gente não consegue mesmo, mas você não consegue controlar os seus pensamentos. Você se torna uma pessoa
impulsiva. E você quer solução para o seu problema e você acha que todo mundo vai resolver. Então você entra numa fila, você começa a falar do seu problema, você entra dentro de um ônibus, você está dentro de um trem, você está dentro de um Uber, você está dentro de um táxi, você está o tempo todo falando com pessoas que não sabem da sua história, que não conhecem da sua história, falando do seu problema. Porque existe o quê? Um desequilíbrio interno que Deus precisa tratar esse desequilíbrio. Para que você venha ter paz interna. Então Deus está mais preocupado com o seu interno nesse momento do que com o seu externo. Ele está cuidando de tudo que é externo. Pode ser conta atrasada que você tem para pagar, os seus compromissos. Pode ser, às vezes, até tratamento que você precisa para cuidar da sua saúde. Às vezes a situação da sua casa não tá boa, você precisa mudar, você precisa fazer algo, você precisa de uma porta de emprego. Às vezes o relacionamento, sua vida sentimental que está totalmente desequilibrada. A gente com a vida sentimental ruim, o resto da nossa vida ela não anda. Então você fica preocupado com isso. Só que Deus tem que tratar você dentro primeiro. Ele tem que entrar e te fortalecer por dentro. Para que você venha ter equilíbrio para poder enfrentar as situações. Nós temos que tomar muito cuidado com esse desequilíbrio, porque o que acontece conosco? Nós temos uma passagem bíblica onde Adão e Eva estão lá no Jardim do Éden e Deus chega para ele e fala, olha, ali tem o fruto da árvore ali que é proibido, você não pode pegar, você não pode comer. E Eva vai lá e opta pelo mal. E Deus tinha falado, não toque naquilo ali. Não mexa nos frutos daquela árvore. E ela, induzida pela cobra, vai lá e come aquilo ali. Você vai perguntar assim para mim dela, mas por que Deus colocou tão perto dela uma tentação? Poderia ter tirado aquela árvore longe dos olhos de Adão e de Eva? Poderia. Mas Deus faz isso nos dias de hoje conosco. Então tem várias situações que você vai viver com Deus, que Ele vai colocar várias coisas diante dos teus olhos que vai te causar desejo. O desejo vem da alma e o desejo vem da carne. E nós temos que saber controlar isso. Porque tudo é permitido, mas nem tudo é lícito. Nem tudo nos convém. Então vai ter várias situações que Deus vai permitir que fique perto dos teus olhos, à frente dos teus olhos, bem próximos de nós, para a gente poder ter equilíbrio, irmãos. Nós precisamos exercitar isso. Aquilo ali não é para mim, aquilo não vai me fazer bem, eu não vou pegar isso daqui. Eu não vou desejar isso daqui. Se você sentir um desejo, busca em Deus o direcionamento. Senhor, aquilo lá é para mim, porque eu senti desejo de ter algo. Eu senti desejo daquilo ali. Isso é para mim? Deus vai te dar a resposta. Ele não vai te deixar enganado e nem enganada diante da história. Então ele vai permitir inúmeras vezes, vários desejos se aproximarem de nós para fazer com que a gente tenha equilíbrio. Então nem tudo que Deus te mostra, nem tudo que você vê é Deus que está te dando ou é para você pegar. Então nós temos que ter sabedoria com isso. Então muita coisa você vai ver, você vai desejar ter. Mas nem tudo que você está vendo é Deus te oferecendo. É Deus te ensinando a ter equilíbrio, porque senão você se torna uma pessoa desequilibrada. E quando você fica desejando muito uma coisa que não foi Deus que te deu, não é programado de Deus para você, aquilo não faz parte do seu cenário, você se torna escravo do seu próprio desejo. E para tirar você dessa situação depois é só Deus na causa, porque você não consegue sair sozinho. Uma pessoa desequilibrada, por exemplo, emocionalmente, se ela tem uma quantidade de dinheiro que ela não sabe guardar, administrar esse dinheiro, ela vai agir muitas vezes pela emoção que ela está sentindo naquele momento, que às vezes é uma frustração, uma desilusão, é uma perda que ela teve, ela precisa ter uma compensação. Então ela vai compensar aonde? Comprando. E ela vai começar a comprar e gastar além do que ela recebe. Então ela se torna compulsiva naquilo. Aí ela fica o quê? Escravo do desejo da compra. A mesma coisa acontece em outros âmbitos. A pessoa tem do lado sexual, por exemplo, uma coisa compulsiva sexualmente, ela se torna escravo. Porque ela está o tempo todo desejando aquilo e ela se torna escravo daquilo. E o corpo não aguenta. Existe um limite. Psicológico não aguenta, emocional não aguenta, o corpo não aguenta. A pessoa se torna compulsiva, fica escravo daquilo. Então a gente precisa sempre tomar muito cuidado com isso, porque inúmeras vezes vai aparecer na minha vida e na sua vida várias situações em que você vai sentir desejo de ter, desejo muitas vezes de fazer,
E você não pode ficar indo pela compulsão, porque senão você vai se tornar escravo daquilo que você está desejando. Se torna uma idolatria, e isso é um perigo. Então nós temos que ter equilíbrio na nossa história. Quando Jesus está dentro daquele barco, que ele fica naquela condição, denota para a gente, muito claro na Bíblia, que a preocupação de Deus é com a nossa parte interna. Quando você está equilibrado internamente, quando você está em paz, você não faz coisas erradas. Você respira 3 vezes. Você tem cautela em agir. Você faz as coisas com moderação. Você vai buscar em Deus a direção. Então você não age de uma forma compulsiva, através da sua alma, através da sua carne. Você vai sempre buscar em Deus o direcionamento daquilo que você está olhando, que você está desejando. Será que isso é para mim? Será que isso daqui vai fazer bem para mim? Porque, irmão, Satanás ele é muito astuto. Ele não vai te dar nada que desagrade os seus olhos. Ele vai trazer aquilo que encante os teus olhos. Ele vai te iludir diante daquilo que ele está trazendo para você. Você vai ver várias miragens de coisas que nem existem, mas ele vai fazer isso de propósito para encantar os teus olhos. Então, Eva, por exemplo, conversa com aquela cobra ali, né? E ela se encanta com o assunto daquela cobra. Ela não tem um pingo de malícia naquele sentido de entender que era uma indução para algo que ia trazer um problema muito sério para eles, porque eles tiveram consequências daquilo. Deus não deixou eles passarem sem punições. Eles foram punidos pela escolha que fizeram. E a humanidade paga o preço até o dia de hoje, porque ali ela escolheu o mal, né? Ela escolheu o lado do mal. E Deus tinha falado para ela, não toque naquilo. Avisou para os dois. Avisou para os dois. Então nós precisamos sempre caminharmos sabendo que Deus tem propósito em todas as situações da nossa vida e tem várias circunstâncias que nós vivemos que nós não conseguimos entender. Mas Ele esclarece para que a gente venha ter sabedoria, crescimento, para que você se torne uma pessoa madura e não uma pessoa imatura. Se você for uma pessoa infantil o resto da sua vida, imatura o resto da sua vida, você vai colher os frutos disso. Tudo que você plantar, uma hora você irá colher. Então Ele manda falar para você que todo esse processo que você tem vivido é um processo que Ele está lapidando você internamente. Ele precisa fazer isso em você. Ele não pode permitir que você fique com o seu emocional abalado da maneira que está. Porque tem pessoas aqui que você está escrava. Escrava do passado, de sentimentos passados. Você está escrava de sentimento de escassez, porque você está com medo das contas que estão por vir, do que já chegou. Você está com medo da porta de trabalho, de emprego não abrir. Então o medo vai tomando conta, e você vai ficando sempre com medo, e você só vai atrasando o seu processo com Deus diante dos sentimentos que você tem, porque Ele tem que parar, tratar você, e aí as suas bênçãos se retardam. Muitas coisas que Deus ia te dar, Ele não te dá porque você está num desequilíbrio. E dentro de um desequilíbrio, Deus não tem como colocar coisas nas suas mãos e nem aproximar você de pessoas. Quem que quer conviver com uma pessoa desequilibrada? Por isso que Deus permite o deserto na nossa história. Ele nos resguarda em deserto, Ele nos coloca cativo em determinadas situações, para que a gente venha ser tratado por Ele. Porque Ele precisa nos curar. E se você estiver desequilibrado e desequilibrada, você não consegue raciocinar. O inimigo está armando uma arapuca para você, Deus está falando para você não pisar naquele lugar, para você não fazer tal coisa, não falar, para você não agir daquele jeito, e você não tem percepção daquilo. Você não consegue ter percepção daquilo. Você está desequilibrado. Você está vendo coisas que não tem, você está ouvindo coisas que não tem. E Deus tentando se comunicar com você e você não conseguindo ouvir. Então nós precisamos, sabe, confiar no que Deus está fazendo na nossa história, porque Ele tem tudo totalmente arquitetado. Ele sabe que tudo que Ele está fazendo é para o nosso bem. Então tudo que Ele está projetando para a minha vida e para a sua vida é para trazer uma melhoria para a nossa história. Fazer a gente progredir, caminhar, crescer. Então, mesmo que você esteja dentro do barco, que está uma ventania, entenda que Jesus está aí dentro. Só que Ele quer que você tenha equilíbrio. Porque os discípulos não tiveram equilíbrio. Apavoraram. Se desesperaram. E você não pode se desesperar diante da tempestade que você está enfrentando. Não pode. Você tem que continuar equilibrado e equilibrada para que as coisas possam fluir na sua vida. Para que você possa receber o que Deus tem para te entregar, para que você possa caminhar de uma forma segura, para que você tenha
sabedoria e inteligência para administrar o que ele está trazendo para sua história. Então esse equilíbrio interno, ele precisa existir para que você possa avançar, para que você possa crescer. Então Jesus está dentro do teu barco, tranquilo, calmo. E ele está cuidando de toda a tempestade que está aí. E você precisa confiar nele, sabendo que ele tem um controle de tudo. Que a partir do momento que você serve um Deus que controla a sua vida, não tem o porquê você ficar se preocupando tanto. Tem coisas que fogem da nossa alçada, irmãos. Nós não temos condições de resolver. É só Jesus para chegar e resolver. É só ele que pode chegar e arrumar a nossa história. Tirar aquilo que nos fere. Se você está num desequilíbrio muito grande, como que Deus vai curar você num ambiente em que você está machucado e machucada? Você só está se ferindo a cada dia que passa mais e mais. Então Deus tem que curar você internamente, tem que te dar equilíbrio para que ele possa avançar você para grandes projetos. E aí, diante da paz que você está internamente, o que está externo não consegue te atingir. Você passa com muito mais tranquilidade, com um equilíbrio muito grande diante de todas as provações. Então as pessoas não conseguem te atingir como te atingiam antes, porque você não está frágil mais, você não está mais com aquela fragilidade dentro de você, você não está mais, sabe, você não está assim com aquela, como se fosse um vidro bem fininho, um cristal, que qualquer toquezinho que dá, já trinca, racha, quebra. Ele não tem ossos de vidro para você. Ele tem ossos fortificados para você poder ficar de pé, para você andar, caminhar, para você lutar. Deus te dá uma espada aí que é a palavra. Você tem que ter força nos braços aí para levantar essa espada. Você tem que tirar, levantar. Então você tem que entender que existe todo um mistério de Deus por trás daquilo que ele está pedindo, daquilo que ele está fazendo, para que nós possamos ter crescimento. Então quando a gente analisa isso, a preocupação de Jesus conosco não é só a parte externa. Aí você pode até perguntar para mim dela, ele não vai cuidar do que é externo, vai cuidar de tudo que é externo. Tudo que é seu ele está cuidando, mas ele precisa cuidar de você internamente. Então aquilo que você sente é crucial para o seu crescimento. Aquilo que você carrega como sentimento para você é crucial para Deus realizar os sonhos na sua vida. Então se você não acredita que Deus vai fazer, se você não acredita que Deus tem possibilidade de mudar a sua história, se você não acredita que aquilo que ele prometeu para você vai chegar na sua vida, você nunca vai receber o que Deus tem para te entregar porque você não acredita. O que você está carregando dentro de você? Uma incredulidade diante do que ele já prometeu para você que vai fazer. Então os teus sentimentos vão ditar o que você vai viver no seu futuro. Se Deus fala que vai te dar uma casa maravilhosa, uma casa luxuosa, que vai te dar essa casa vai ser sua, registrada no teu nome, e você não acredita nessa possibilidade, você não vai receber essa casa. O que você está carregando dentro de você? O que está acontecendo internamente dentro de você? Então Deus tem que trabalhar o seu interno, colocar você no nível dele, fazer com que você entenda que ele tem capacidade de te dar essa casa, você acalmar o seu coração, começar a pegar, sabe, a promessa, entender que Deus tem capacidade para fazer, que Jesus vai fazer, que Jesus te ama, se ele prometeu, ele não vai voltar atrás na palavra dele e continuar caminhando e confiando. Aí pode vir a tempestade que for. Tudo pode mostrar contra. Não tem recurso, não consigo fazer um empréstimo, não consigo fazer um investimento, não tem como. Como que eu vou ter essa casa? Como que eu vou conseguir isso, conseguir aquilo? Mas você está numa paz tão grande interna que nada do que está externo, que pode provar para você o contrário, podem falar, não, você não tem crédito, você não vai conseguir, você não tem renda, você não tem isso, você não tem aquilo, que na hora que você acredita, você está tão em paz com você mesmo e com Deus, que Deus faz materializar tudo aquilo que você necessita e daqui a pouco você consegue adquirir a sua casa. Que é assim que ele faz conosco. Agora, quando você está internamente vazio ou desequilibrado, Deus pode lançar as maiores promessas na sua vida. Ele pode confirmar 15 vezes a promessa na sua história que você não acredita, você não absorve. Você só fica com os teus sentimentos negativos. Você só fica dentro de uma incredulidade. E Deus querendo que você mude. Então ele está mais preocupado com os meus sentimentos e com os seus sentimentos do que com aquilo que é externo. E por que Deus está pedindo para explicar tudo isso para você? Porque ele está chegando com uma cura interna muito grande na vida dos teus filhos hoje. Tem pessoas aqui que você está sofrendo de amor e você não consegue mais raciocinar.
você não consegue mais fazer as coisas. Você depende da atitude do outro, você depende do amor recíproco do outro, você não está recebendo isso e o sentimento está te corroendo. E você não consegue fazer nada na sua história, você está parado e parada, não consegue estudar, não consegue trabalhar. Então Deus tem que chegar e te dar o quê? Equilíbrio. Deus tem que te dar paz interna para você entender que você vai viver o amor que Ele te prometeu, que a pessoa faz parte da sua história, que Ele vai fazer, que Ele vai te entregar, que a pessoa vai vir. Mas isso você tem que ter um equilíbrio interno para você esperar esse momento, para que isso possa acontecer na sua história. Então Ele tem que tirar aquilo que está te causando dor. E no lugar da dor, Ele tem que te trazer paz. Porque senão você fica escravo do seu desejo. Você quer, você quer, você quer, você quer. E isso vai só minando o teu emocional, o teu psicológico e atrapalhando todo o seu processo com Deus. Então toda promessa que Deus te fez, Ele manda dizer para você, está de pé, vai se concretizar, as palavras não voltarão vazias. Só que Ele tem que te dar paz interna, para Ele poder colocar nas tuas mãos aquilo que Ele te prometeu. Porque diante do desequilíbrio que você está interno, pode vir aí alguns desejos que Deus permite na nossa história para a gente poder ter equilíbrio, mas você pode se perder diante disso. Deus não tem isso para você também não. Tem gente aqui que você tem desejo de vingança, você tem desejo de raiva, você tem desejo de revolta, e Deus tem que limpar isso em você. Porque se você ficar carregando essas cargas pesadas e negativas, você não vai conseguir avançar com Deus. Você tem que entender que de Deus virá a justiça. Ele sabe fazer justiça por você. Deus sabe onde dói nessa pessoa. Deus sabe como tratar essa pessoa. Mas você tem que ter equilíbrio. E para você viver o que Deus tem para poder te entregar, você tem que estar em paz. Você tem que estar numa paz interna muito grande. Porque senão você não consegue viver. Então você tem que acalmar e confiar. Então todo o processo interno que está te bloqueando, que está te atrapalhando, tem alguns irmãos aqui que você está com desejos incontroláveis. Deus manda dizer para você, eu vou te dar equilíbrio. Eu não quero que você fique com esses desejos incontroláveis. Tem desejos aí que você está tendo que não provém de Deus. O que provém de Deus traz paz. E você está num desespero. E Deus quer te dar equilíbrio justamente para você entender que o caminho que você tem que seguir é outro. Então você tem que acalmar. Irmãos, Deus não deixa o seu povo enganado. Quem busca a Deus, eu não vou nem dizer só o seu povo, porque quando eu prego assim, parece que só uma quantidade de pessoas que já tem muito tempo de vida com Deus, que entende o que Deus fala. Todas as vezes que você busca a presença de Deus, você já começa a fazer parte do povo dele. Se você tem sede da palavra dele, se todos os dias você busca, se todos os dias você escuta, você já está fazendo parte da igreja dele, você já está buscando. Então, todas as vezes que você busca o Senhor, você pode estar no início aí de uma conversão, conhecendo Deus agora, Jesus agora, você já está fazendo parte, Ele está ouvindo você. Ele chamou você e você veio. De algum jeito Ele já te atingiu. De algum jeito Ele já te cativou. De alguma forma Ele já está trazendo você para a presença dEle. Então, o que Ele quer que você faça é que você entenda que Ele precisa tratar com você. Então, o que Ele vai fazer no meio do povo dele agora, que você faz parte também do povo, você está aqui ouvindo, você está escutando, Ele está tratando com você, você está buscando a presença dEle, Ele está se inclinando para você, estendendo as mãos para você. Ele agora vai limpar toda a parte interna e trazer equilíbrio, porque o que vem de Deus traz paz, mas o que não vem de Deus desequilibra a gente. Às vezes você está num ambiente que está desequilibrando você internamente. Esse ambiente não te faz bem. Então, agora Jesus vai chegar e vai te dar todo um equilíbrio interno para que você venha viver o que Ele tem para te entregar. Às vezes você está num relacionamento que você não consegue sair. É um relacionamento tóxico, um relacionamento que te abala demais. Então, o que Deus vai fazer agora? Entrar dentro do seu interior e te trazer um equilíbrio interno, para que Ele possa tratar o seu externo. Para que você possa ficar livre daquilo que está te escravizando. Daquilo que está te ferindo, daquilo que está te matando. Então, a gente precisa sempre compreender que Deus ele tem propósito com tudo. E diante de tudo aquilo que Ele faz de uma forma muito perfeita. Então, a parte interna vai sempre definir o nosso externo.
você tem a vida hoje que você projeta dentro de você. Se você projeta uma vida de dores, uma vida de escassez, uma vida de dificuldade, uma vida tóxica com alguém que você está vivendo hoje, foi o que você plantou lá atrás. É o que você plana internamente. Deus, ele nos dá a oportunidade de mudarmos a nossa história. Ele fala na palavra que ele muda a nossa história. Como que ele vai mudar a nossa história? Nos mudando por dentro. Então, quando você muda suas concepções internas, quando você muda o seu pensamento, quando você eleva de espírito, eleva de energia, aquilo que te escraviza, aquilo que te faz mal, não pode fazer parte da sua história mais, não encaixa. Você subiu de nível. Então, automaticamente, aquilo que te oprime, que é externo, não tem espaço na sua vida mais. É a hora que começa a explodir, é a hora que começa a sair, é a hora que as coisas começam a mudar e você começa a mudar de nível. Então, quando Jesus fala que ele muda a nossa vida, ele muda. Mas ele tem que mudar o ser humano primeiro, internamente, porque através da mudança interna, o que é externo muda. Então, Deus manda falar para você, a situação que você não consegue sair, a situação que você está abalado, abalada, que você está escravo de alguma situação, de algum sentimento, que você está escravo de alguma pessoa, que você está vivendo uma situação muito complicada, ele está chegando agora para tratar com você. E esse tratar de Deus vai ser de dentro para fora, porque ele vai mudar você internamente. Então ele vai mudar a sua concepção de ver as coisas. Ele vai começar a mostrar a real realidade para você. Não essa falsa realidade que você vive. E diante dessa mudança interna que ele vai fazer dentro de você, você vai se tornar mais forte, você vai se tornar seguro, você vai aprender a falar sim, você vai aprender a falar não. E Deus vai conseguir avançar você para um cenário novo. Porque se você continuar do jeito que você está, você não vai conseguir avançar com Deus. Você não vai conseguir ter um crescimento com o Senhor. E ele é movido a sentimento. Enquanto você estiver numa vibração baixa, vivendo em umas situações complicadas, Deus não consegue se conectar com você porque sua energia está muito ruim. Você não consegue ouvir a voz, ele tem que tratar você por dentro. E na hora que trata, irmãos, dá aquele estalo. E a gente começa a ver, sabe? Que aqueles monstros que a gente achava que estava rodeando, que aquele gigante, né, que gritava e a gente assustava, que aquele olhar que a pessoa lançava sobre a vida da gente, que trazia uma maldição terrível, aquela autoridade que a gente não sabe nem o porquê que a gente tolera. Então a gente fica, sabe? Quando Deus vem e dá aquela tratada por dentro, que dá aquele estalo, você vê que a pessoa é um rato e você achou que a pessoa era um leão, é um rato. Você começa a ver que aquilo que você achava que tinha muito poder sobre você não tem poder nenhum. O poder na história é você. Você começa a ver que você tem um valor muito grande. Você começa a entender o que a pessoa está fazendo contra você, porque até então você não enxergava. Você começa a ficar mais astuto. Então, os nossos sentimentos, eles vão programar você para um futuro de destruição ou um futuro de bênção. E se Jesus não chegar e não trouxer essa mudança para a nossa vida, não tratar o nosso interno, o nosso externo continua sempre do mesmo jeito. Então ele tem que vir, tirar toda a mesquinhez que está dentro da gente, tirar toda a raiva, toda a angústia, porque quando nós somos muito retalhados, quando nós sofremos muitas coisas, quando nós somos muito humilhados, a tendência nossa é criar uma autodefesa. E a autodefesa do ser humano sem Deus é vingança. Então a gente fica com uma sede de vingança muito grande, porque a gente não entende porque que a pessoa maltrata tanto, judia tanto, fala tanto. Sabe, começa a espizinhar tanto. Aí você quer se vingar da pessoa, você começa a ficar com raiva. É igual um cachorro que é inocente. Você começa a bater no cachorro, uma hora ele vai ter que reagir. Ele vai ficar apanhando até quando? E tem cachorro que às vezes ele sofre tanto, mas tanta tortura do ser humano, que depois para alguém chegar perto dele, ele não deixa você passar a mão. Tem um cachorrinho aqui na minha rua, que eu tenho os meus cachorrinhos e os meus gatos. E todos os dias quando eu chego da academia, por exemplo, eles conhecem o meu carro de longe. Aí eu começo a vir para minha casa, vem uns 3, 4 cachorrinhos correndo atrás. Tem 3 que deixam eu passar a mão tranquilo, mas tem um que não deixa eu tocar de jeito nenhum. Que provavelmente ele foi maltratado quando era menor e ele ficou traumatizado e eu não consigo colocar a mão nele de forma alguma. Um dia eu fui tentar fazer um carinho na cabeça dele, ele quase caiu. Ele
Ele tomou um tombo que eu falei, nossa, agora eu machuquei ele, porque eu fui tentar fazer um carinho que eu tava dando a ração para ele e ele não aceitou. Eles são sentimento puro, irmãos. Os cachorros, os gatos são sentimentais. Eles são sentimentais. Não estou comparando o ser humano com o animal, porque nós somos superiores a eles. Mas para vocês entenderem que se um animal ele é traumatizado desse jeito, com os maus tratos, imagina um ser humano. Então Deus conhece todos os teus traumas. Deus sabe o que fizeram com você lá atrás. Deus sabe o que você carrega. E por isso ele tem que te trazer uma nova vida. Você não pode ficar tacanho sendo a mesma pessoa. Tendo os mesmos pensamentos, confiando nas mesmas pessoas, agindo da mesma forma. Não pode. Você tem que ter uma mudança. E é só Jesus para chegar dentro de alguém e fazer essa mudança interna em alguém. Tirar o medo, a insegurança, tirar a infantilidade, tirar a inocência. Que tem hora que a gente é muito inocente, a gente sabe, age com muita tolice. Porque tem gente que é usado pelo demônio. Isso é o que mais tem no mundo. O que mais tem no mundo são pessoas usadas pelo diabo. Por isso que tem tanto crime, tanto assassinato, tanto roubo, tanta barbaridade, tanto adultério, tanta enganação, mentira. Eles estão aí atuando o tempo todo. Então, se Jesus não chegar e não nos mudar por dentro, a gente se torna mais um desses no mundo. Nós somos chamados, fomos resgatados, nós somos separados e selecionados. Então, ele tem uma preocupação muito grande com os nossos sentimentos. Dos teus sentimentos provém a sua vida. O que tem dentro do seu coração? Qual que é o sentimento que você carrega? Toda vez que você sente algo, você vai pensar, né? Você pensa. Quando você pensa, você sente. Dependendo do que você sente, vai ter uma ação ali. Então, se você tiver sentimentos ruins, sentimentos compulsivos, sentimentos destrutivos, você se tornará uma arma mortal para você mesmo e para outras pessoas. Então, você acaba sendo uma arma que vai ferir muita gente. E você vai se autoferir. Então, nós temos que deixar Deus trabalhar esse equilíbrio em nós, que a preocupação dele maior é com o que a gente sente. O que minha filha e meu filho estão sentindo agora? Isso daqui não é bom. Isso daqui está atrapalhando as bênçãos chegar. Isso aqui está atrapalhando o milagre vir. Isso daqui está atrapalhando esse processo. Esse processo da cura, não pode existir esse sentimento. Então, ele tem que chegar e tem que tratar. Pegar você no profundo e mudar você. Então, ele vai fazer inúmeras vezes isso conosco. E várias vezes ele vai permitir que muitas coisas fiquem bem próximas dos nossos olhos. Nós vamos desejar determinadas coisas, mas nem tudo é lícito. Você pode todas as coisas, mas nem tudo convém. E ele faz isso não é para colocar você em tentação, é para você ter controle das tuas vontades. E saber que agora não é o momento, que agora eu não posso, que agora não dá. Então ele vai fazer inúmeras vezes isso conosco. E você não pode ficar frustrado quando as coisas não dão certo. Se desequilibrar nesse sentido. Eu vou ficar com raiva agora, vou me revoltar com Deus, porque isso daqui era um desejo meu e não deu certo. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Se não é o momento, não insista nisso. Você vai ficar escravo e escrava desse desejo. E Deus já tirou você do Egito faz tempo. E não é hora de você voltar para lá. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque o desejo excessivo, descontrolado, ele faz com que você se torne escravo daquilo. E daí vem a destruição. Uma pessoa que usa drogas, por exemplo, uma pessoa que bebe compulsivamente, uma pessoa que fuma, é um desejo. E ela se torna escravo daquilo. Até levá-la à morte. Então Deus sabe o que está fazendo na nossa vida, irmãos. Deus sabe o que Ele faz na nossa vida e no âmbito espiritual, como que funciona. Então nós temos que deixar Deus trabalhar na nossa história. Confiar sabendo que Ele está no controle de tudo. Ele sabe como que nós somos, mais do que a gente. Porque tem hora que eu sinto coisas que eu não sei explicar o que eu estou sentindo, mas Ele sabe. Ele conhece a gente melhor do que a gente. Que a gente tem o hábito muitas vezes de olhar muito para o lado de fora das coisas. A gente não olha para a gente. Então, como a gente não faz uma autoanálise, a gente só analisa o que o outro fez para nós,
a gente passa despercebido nesse sentido. E ele consegue enxergar a nossa parte interna, e aí é que ele vem e nos cura, porque ele sabe que nós não temos capacidade de nos curar. Então a gente não consegue olhar para dentro da gente, a gente só olha para o externo. Ah, o que fizeram comigo. Por isso que o vitimismo é muito complicado. Uma pessoa orgulhosa, ela costuma se vitimizar muito. Ninguém está errado. Ela nunca está errada. Está todo mundo errado, mas ela não está. Ela é sempre a certa e todo mundo faz maldade com ela. É a vítima da família, é a vítima de tudo. Quantas vezes eu dei testemunho aqui, eu falei para os irmãos, eu não sou vítima de nada. Eu não sou vítima de nada, porque a gente não pode se vitimizar. Teve coisas que aconteceram na minha vida porque eu não tive sabedoria, eu fui ingênua, eu permiti certas coisas na minha história que eu não deveria ter permitido, coração bom demais. Eu não sabia como lidar com as minhas emoções, eu não sabia falar não para a pessoa. E as pessoas foram entrando na minha história e foram me devastando. Hoje o negócio é diferente. Então hoje eu tenho Deus na minha vida, Deus me mostra situações, eu consigo enxergar aquilo que eu não vejo, Ele me fala. Então é diferente uma vida de um cristão. É o oposto, mas a gente se colocar como vítima, nós não podemos. Ah, todo mundo é culpado e tem gente que só vive assim, né? São os orgulhosos. Seu orgulho. Não olha que errou, não percebeu que tem falhas, que precisa mudar, tem que crescer, tem que amadurecer. Não, a culpa é sempre do outro. Quem que não conhece gente aqui, levanta a mão. Tenho certeza que cada irmão aqui já conheceu alguém desse nível. Então, esse é orgulho. E do orgulho procede a queda. Então, nós temos que confiar em Deus. Então, o que Jesus está fazendo com você hoje? Tem grandes coisas chegando na sua história. Tem novidade vindo. Que eu prometi para você lá atrás, eu vou cumprir. Só que eu preciso trabalhar o seu sentimental agora. Para que eu possa trazer para sua vida cumprimento de promessa. Porque se você estiver desequilibrado internamente, Deus não pode colocar certas coisas na sua mão. Como que Deus vai trazer a mulher da sua vida, o homem da sua vida, se você está desequilibrado e desequilibrada por dentro? Como que você vai seguir um relacionamento abençoado com Deus, na paz de Deus, se você está desequilibrado e desequilibrada? Como que Deus vai colocar você dentro de um trabalho se o seu interno está bagunçado? Então ele precisa trabalhar o seu interno primeiro, que é o que ele vai fazer agora. Ele vai entrar dentro do seu interior, trabalhar você por dentro, tirar tudo aquilo que está te escravizando, que te traz medo, insegurança. Tem pessoas aqui que já era para você estar vivendo o seu milagre já faz tempo, mas você é tão inseguro e insegura que diante da sua insegurança, você só está retardando o processo. E Deus ainda está insistindo com você, hein? Deus está insistindo, que chega uma hora que ele larga, porque chega uma hora que a pessoa não vai, a pessoa não alavanca, a pessoa não quer, Jesus abre mão, irmãos, ele não vai ficar perdendo tempo. Então ele está trabalhando, ele está movimentando, ele está te mostrando. Então ele vai entrar dentro do seu interior agora, ele vai te trazer paz, vai te trazer equilíbrio, ele vai te dar discernimento dentro do equilíbrio que ele vai trazer, como Jesus estava dentro daquele barco, para você entender a tempestade que está ao seu redor. Dentro daquilo que Deus vai fazer com você internamente, você vai ter todo um equilíbrio e sabedoria para lidar com as partes externas, que tem coisas na sua vida que não pode permanecer e nem continuar. Tem ciclos dentro da sua história que Deus vai ter que cortar, ele vai ter que mudar alguns ciclos. Então fique preparado, porque ele vai trabalhar com você dessa forma para que você venha ter vitória. E tem que deixar, irmãos, porque se você não deixar, você não muda de fase, você não cresce, você não prospera. Eu falo por mim. Você tem que deixar Deus trabalhar. Daqui a pouco você vai falar, nossa, como que eu amadureci? Como que eu cresci? Hoje eu consigo enxergar as coisas de uma forma diferente. Hoje eu não sou escravo dessa situação. Hoje eu não sou escravo dessa pessoa. Hoje ninguém me escraviza mais. Porque se Deus não trabalhar o seu equilíbrio interno, o seu sentimental, você não consegue avançar com ele. E nada do que ele vai fazer na sua história vai fluir. Tem alguns irmãos e irmãs aqui que está pedindo harmonia dentro do lar. Você quer que todo mundo se dê bem, que todo mundo converse, que todo mundo viva em paz. Se você não estiver equilibrado internamente, você não vai conseguir viver esse equilíbrio dentro do seu lar, no ambiente que você está pedindo em oração. Na hora que você muda internamente, o seu externo muda. Na hora que você muda por dentro, a prosperidade que Deus tem para você se aproxima. Aí abre, expande o trabalho, aí expande tudo.
Agora, quando você não deixa Deus trabalhar, aí não tem como. Você não vai receber nada. Você não vai receber nada. Então tem que confiar em Deus. Tem que deixar Deus agir. Então, acalma o seu coração, entenda que a tempestade pode estar violenta, mas Deus vai trabalhar o seu interno e você vai ver que essa tempestade não era da maneira como você estava pensando, não está no grau que você está colocando. O negócio está muito menor do que você possa imaginar e Jesus está aí para acalmar essa tempestade. Mas agora ele vai tratar você internamente, porque mudanças que vão acontecer na sua história precisam acontecer primeiro, mudanças dentro de você. Se essas mudanças não ocorrerem dentro de você, não haverá mudanças externas. E ele tem que trazer cumprimento de promessa para sua vida, porque tem promessa na vida de vários irmãos e várias irmãs aqui que já estão atrasados. Já entraram na sua vida, atravessaram o seu caminho, trouxeram impedimento. Gente que entrou em competição com você, pegou o que era seu, entrou na sua história, só que atrasou o seu caminho. Só que agora Deus está chegando para agilizar. Então tem novidade de vida vindo. Para que ele faça o cumprimento da promessa, precisa haver uma mudança interna para que seu externo venha mudar. Então deixa Deus trabalhar a sua vida. Deixa Deus mudar você. E Deus manda falar para algumas pessoas aqui que Deus não vai deixar você escravo de sentimento nenhum. E nem escrava. Ele vai tirar todo o sentimento que está te escravizando, que está te estagnando, para que você venha avançar. Então confie em Deus, porque se você tem uma vida com Deus, irmãos, Deus monta a sua história. Ele reescreve a sua história. Não limita a Deus, não. Diante de nenhuma situação. Você pode até estar com sentimento de rejeição, se sentindo abandonado, largado, dentro de um sentimento, porque às vezes não existe reciprocidade naquilo que você sente, só que Deus manda dizer para você, eu reescrevo a sua história. Não tem nada perdido nas mãos de Deus. Nada é impossível para Deus. Deus faz o que for necessário. O que Ele não quer é que o sentimento trave você. Porque está chegando o cumprimento de promessa. Se você tiver com o seu sentimento retido, com peso, travando a sua história, você não consegue viver o que Deus tem para te entregar. Então tem que deixar Ele trabalhar a gente internamente. Quando a gente muda internamente, irmãos, tudo que está ao nosso redor, fora, muda. Então a prosperidade que você não via, você começa a receber. A alegria que você não sentia, você começa a sentir. A felicidade que você achou que você nunca ia ter na sua vida, você começa a ter. Toda a prosperidade em todos os sentidos, financeiro, o dinheiro que não fluía, a energia que não vinha começa a vir. Então tem que ter, sabe, inteligência emocional para lidar com as situações. Para que essas mudanças mudem, tem que acontecer mudança interna em você. E Deus não deixa o povo dele de qualquer jeito. Deus não deixa as pessoas ficarem do mesmo jeito o resto da vida. Tem que ter mudança. Tem que haver crescimento, evolução. Então não estagne o trabalhar de Deus. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus mudar a sua história, deixa Deus mudar o seu interno. Não seja teimoso e teimosa. Cuidado com desejos, porque Deus não quer te ver escravo, não vai te deixar escravo. Mas não fique escravo e nem escravo dos seus desejos. Porque isso está te trazendo retardo. Vai atrasar a sua história. Tá? Então confia. Tem grandes coisas chegando para sua vida. Deus tem transformação para a vida do povo dele. E você precisa crer. Você está buscando em Deus, então você faz parte do povo. Você está buscando a presença dele, ele está trabalhando, ele está ouvindo. Está me usando aqui para falar com você. Então creia no que ele está te entregando e confia. E vai para frente. Deixa Deus trabalhar. Tá? Até para você enfrentar um estudo, uma faculdade, você enfrentar várias situações, Deus tem que trabalhar o seu interno. Deus tem que te libertar de várias travas. E você precisa confiar no que ele está fazendo, porque Deus sabe o que faz. Nós não sabemos, mas ele sabe. Tá? Então confia. Eu vou orar para você, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos, Pai, por esse trabalhar interno. Que o Senhor tire tudo aquilo que nos trava, Senhor. Que o Senhor tire tudo aquilo que traz cansaço, preguiça, moleza no corpo. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, abençoar o teu povo. Todos os sentimentos que não condizem com a tua realidade, Pai, que o Senhor faça cair por terra. Que o Senhor coloque equilíbrio emocional e paz dentro do coração do teu povo. Que o teu povo venha ter equilíbrio para enfrentar as dificuldades e as tempestades. E que o Senhor venha, Pai, diante da tempestade, acalmar. Porque nem tudo podemos fazer e não temos poder sobre todas as coisas. Mas o Senhor tem. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos
pelos milagres e as promessas que estão chegando na nossa história. E que o Senhor venha, Pai, trabalhar o nosso interior para que nós possamos administrar aquilo que está chegando. Que nós possamos administrar aquilo que está vindo na nossa direção. Que nós tenhamos a capacidade de receber do Senhor aquilo que nos pertence. Nós agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Toma posse da sua vitória, descansa em Deus e deixa Deus agir. Tem sentimentos aqui que Deus manda falar para você, não te dominarão mais. Não vão te paralisar mais. Não vão deixar você fora do projeto de Deus. Não vão estagnar as promessas e os milagres que Deus tem para te entregar. Então confia. Deixa Deus agir. Tá? Toma posse dessa palavra e deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Você vai ver que a sua vida vai mudar. Quando você mudar por dentro, vai mudar a sua postura, vai mudar a sua fisionomia, vai mudar o teu físico, vai mudar tudo. E tudo que é externo muda. A preocupação de Jesus é com a nossa parte interna. Se os nossos sentimentos não estiverem sincronizados com Ele, se a gente não estiver em paz, a vida da gente não flui. Ele pode fazer o que for e tem coisas que Ele não vai nos entregar. Nós não temos equilíbrio. Nós não estamos em paz para receber. Então, o milagre a gente tem que receber dentro da paz. Você vai receber uma bênção de Deus dentro de uma paz. Deus vai colocar você no cenário novo, você tem que estar em paz. Então, o em paz não é o externo. Você está esperando a tempestade acalmar, você está esperando o cenário mudar para sua vida mudar. E não é assim que funciona. Tem que mudar dentro primeiro para depois o que está fora mudar. Então você tem que ter paz. Você tem que ter equilíbrio. Na hora que você mudou por dentro, o que está fora acontece. Tá? Então cuida dos teus sentimentos. Irmãos, você só fica triste diante de uma situação ou de alguém se você permitir que a pessoa te atinja desse jeito. Se você não permitir, o que a pessoa fizer com você não terá efeito sobre a sua história. Então decida não permitir as pessoas te deixarem triste, te retalhar, porque é você que está dando legalidade para a palavra do outro, para as atitudes do outro. Quando você não permite ser atingido por aquilo, a pessoa pode te xingar dos piores nomes. Pode vir aí com palavras de baixo calão aí, sabe? Falar o que quiser. Não vai te atingir, porque você decidiu ser feliz. E você não vai trazer a infelicidade do outro, a frustração do outro, o desequilíbrio do outro para a sua vida. Então aquilo não te atinge. Então você passa a ser feliz porque você não permitiu que aquela pessoa te atingisse daquele jeito. Aí você vai falar assim, dela, isso é impossível. Não é impossível porque eu já fiz isso na minha vida e faço isso até hoje. Então a pessoa pode falar o que quiser de mim. Eu tenho duas opções. Ou eu deixo a pessoa me atingir com a palavra e eu me torno uma pessoa infeliz diante daquilo que a pessoa falou, ou eu levanto a minha cabeça, que eu sei que eu não sou nada daquilo, e vou me amar e vou seguir em frente, porque a pessoa mais importante depois de Deus na minha vida sou eu. O que eu estou fazendo comigo mesma? O que eu estou permitindo que os demônios façam comigo? Vou deixar a pessoa me atingir com qualquer palavra e eu vou ficar infeliz porque a pessoa falou isso de mim? É ela que se exploda. Seja infeliz ela. Ela que pegue a carga negativa dela e que ela vai para o quinto dos infernos. Porque aqui é Deus que manda. Aqui o inferno não tem vez. Então é assim que você tem que agir. Você não tem que ficar dando vazão para essas más línguas, para gente invejosa, pessoas perseguidoras, que não entende o que você é em Deus, que não entende a luz que você carrega, não sabe o sacrifício que você fez para você ter a vida que você tem, não sabe um terço da história, da sua história. Não sabe nada. Não sabe tudo que você sofreu, mas sabe julgar o seu presente. Porque é mais fácil fazer isso. Ou então pega algo da sua história lá atrás, que aconteceu lá atrás, algo que te trouxe vergonha, te trouxe constrangimento, que você já até superou isso, e a pessoa fica o tempo todo falando do seu passado. Só que Deus já te curou do seu passado. Que a pessoa está falando, entra no ouvido e sai no outro. Deixa ela falar o que quiser do seu passado. Deixa ela te julgar. Deus fala na palavra, não julgue para não ser julgados. Daqui a pouco vai acontecer a mesma coisa com a pessoa. Ela vai ser julgada, vão descobrir qualquer coisa do passado dela, vão começar a levantar o passado dela, que Deus faz levantar, Deus faz a terra vomitar. Tá cutucando meu filho, cutucando a minha filha, então agora você vai sentir na pele o que você está fazendo com eles. Só que nós já somos curados, o passado da gente já passou. Nós já superamos, vivemos, sobrevivemos, crescemos, nos tornamos outras pessoas.
Mas quem não tem o que falar da sua história, não consegue falar nada, não acha nada no seu presente, tem que buscar o seu passado. Agora, você tem duas opções, ou você fica infeliz com isso, ou você se torna pessoa feliz com Deus. Se eu fosse você, eu ficava feliz com Deus e deixava esse passado para lá. Então não traga isso para sua vida. Uma coisa que nós temos que observar, irmãos, o povo de Deus é perseguido, e perseguido muito. Quando nós aceitamos Jesus, o mundo é todinho contra nós. Tem ambientes que você vai entrar, que na hora que a pessoa olhar para você, ela vai levantar o nariz. Vai te olhar torto, vai fazer trejeitos. E você nem conhece a pessoa, você nunca viu, ela vai te analisar dos pés à cabeça. Tem ambientes que nós entramos, que nós incomodamos. Por quê? Porque as pessoas estão cheias das trevas. A luz não se dá com as trevas. Quando a luz chega, incomoda. E você tem que aprender a conviver com isso. Aí é gente da igreja que vai se levantar contra você. É gente da família que vai se levantar contra você. Nós passamos por isso. É natural. É normal. É normal. Para o mundo, nós somos loucos. Nós somos coisas loucas. Mas nós sabemos o que somos em Deus. Nós somos peregrinos nessa terra, está aqui de passagem, a gente não mora aqui. Você já foi resgatado no meio de trilhões de pessoas. Então tem lugares e ambientes que você não vai ser bem quisto. Você vai ser tolerado dentro daquilo que você pode oferecer. Então tem vários lugares que vão sorrir para você, vão te abraçar, vão te tratar de tal forma. Por quê? Porque você oferece alguma coisa. É um lugar que você frequenta, que você paga direito, você é uma boa cliente, então você vai ser benquista. Então, diante daquilo que você possa produzir ou daquilo que você possa oferecer, você vai ser bem visto. Vai ser bem quisto, entre aspas. Entendeu? Mas as pessoas não gostam de você, elas te toleram. Ah, eu vou tolerar porque ela é uma boa cliente. Eu vou tolerar porque ela tem muitos seguidores. Eu vou tolerar porque ela tem influência. Eu vou tolerar, entendeu como que funcionam as coisas? Agora você tem duas opções. Ou você fica frustrado com isso, se tranca dentro do quarto, ou você nem liga para isso, levanta a tua cabeça, porque você é luz, vai tocar a tua vida, deixa Deus te prosperar. No dia que começarem a te tratar mal, ou que falarem muito mal de você pelas costas, Deus tira os profissionais e traz outro profissional, leva você de um lugar para o outro, e assim ele vai mudando a gente, locomovendo a gente. Então você tem que entender que isso é normal, e você vai passar por várias situações desse tipo. Você não pode deixar o seu interno se abalar desse jeito. Travar você dessa forma. Você tem que saber que em vários lugares você vai ser tolerado. Tem lugar que eu sou tolerada, irmão. Você acha que eu não sei? Tem lugar que eu sou bem recebida, mas eu sou tolerada. Tem gente que não gosta de mim ali. E eu quero que se exploda, porque eu tô ali porque Deus me colocou. Na hora que ele falar assim, olha, eu não quero mais. Ninguém vai pôr a mão em você. Agora eu vou te levar para outro lugar. Agora você vai fazer o que você está fazendo aqui num outro ambiente, ele muda. Então a gente não precisa ficar preocupado com as coisas do jeito que as pessoas acham, sabe? Tem que descansar um pouco em Deus. Tem lugar que você vai ver cara feia? Vai, irmãos. Tem gente que não precisa nem fazer esforço para ser feio. É feio por si só. O rosto já reflete o que é por dentro. Tem gente que tem cara de vampiro, não sei se vocês já viram. Que, né, reflete a afeição do demônio que acompanha ela, é refletido no rosto. Já cansei de ver gente assim. Tem gente que parece vampiro, né? Tem cara de demônio. Então, o que você tem que fazer? Descansar em Deus. Se você é luz, Deus está conduzindo os seus passos, Jesus está cuidando de você, faça o que você tem que fazer, mas não deixa ninguém te atingir desse jeito, ficar escravo desse jeito. Não pode. Tem que confiar em Deus e saber que isso é normal. Tá? Tinha alguns irmãos aqui que você estava sofrendo por causa disso, que se você é rejeitado, dentro da igreja ser rejeitado, vai ser rejeitado inúmeras vezes. A luz não se dá com as trevas. Vai ter lugar que você vai entrar, que na hora que você entrar, pelo fato de você ser luz, você vai abalar o plano espiritual. As pessoas não são só carne e osso. Existe um espírito dentro de cada um. E na hora que você fizer isso, que você entrar, vai impactar. Quem está nas trevas ali vai começar a se incomodar, porque a luz se incomoda. A luz, ela incomoda. Se você, por exemplo, ficar olhando muito tempo para uma lâmpada, por exemplo, você vai ver que os seus olhos não vão aguentar. Vai te incomodar. Então, como você reflete essa luz, você é um polo positivo, você está na presença de Deus, na hora que você entra num lugar onde só tem escuridão, que está todo mundo morto, chega uma luz ali, incomoda. Entra com uma lanterna, por exemplo, num cômodo bem escuro,
para você ver como que ilumina o ambiente. Você já viu como que a mosca fica em volta da lâmpada? Não é que ela gosta da lâmpada, ela quer que apague a lâmpada, porque a luz está incomodando ela. Por isso que ela fica o tempo todo batendo na lâmpada. Tem hora que fica uma ou junta várias, né? Elas ficam batendo, 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 que elas querem quebrar aquilo ali, elas querem que a luz apague. Porque aquela luz está incomodando. Então nós temos essa mesma reação quando nós chegamos nos lugares. Irradiamos luz. Quem está nas trevas se incomoda com a nossa presença. Só que Deus prepara outras pessoas, Deus vai mudando o ambiente. Na hora que a pessoa começa a criar, sabe, aquele ciclo de inveja, começa a criar obstáculos e trazer inúmeros problemas, Deus vem e muda. Tenha medo de nada, não tenha medo de mudança, não tenha medo do agir de Deus. Simplesmente levanta a tua cabeça e vai. E confia no que Ele está fazendo, tá? Toma posse dessa palavra, porque agora Deus vai trabalhar o seu interno, porque Ele está trazendo cumprimento de promessa. E você tem que estar com uma paz interna bem grande para você receber. Então, se você estava desequilibrado, comece a se equilibrar. Comece a exercer a tua fé, tá? E confia. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.